Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária que você não perde nenhuma dica. Todos os dias, de segunda a sexta, 5 horas da tarde, você pode receber uma indicação. E agora, muito especial, já aproveita aí para sentar no seu sofá, pegar sua caneta, um caderninho, ou seja, o celular também. Pega um café, toma aí, porque o papo hoje vai ser muito legal. Eu tô aqui com o reverendo agora, muito bom falar isso, reverendo Rafael Oliveira, meu amigo, tá logo indo pra Espanha, né, missionário. Se Deus quiser. Bom dia a todos, Letícia, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. E é isso mesmo, se Deus quiser, já estamos na Espanha. Indo. E aí a gente tem que aproveitar agora pra gravar tudo que pode, né? Vamos gravar. Gravar vários clubes do livro, coloca aí o livro que você quer que o Rafa fale, porque ele já leu vários livros, já veio do seminário aqui pronto pra falar de um monte de livro, né, Rafa? Verdade, lá o que a gente faz de monte é ler livro, então temos alguns ali. Você e o Léo já podem falar, né, já tem muita leitura aí em dia. E aí a gente aproveita todo esse conteúdo para levar para a galera aí de casa. Não é só seminarista que lê, não é só gente que estuda teologia, seminarista. Todos eles estudam muito e tem que estudar, mas você aí de casa também tem que ler bastante. E esse é o objetivo do Clube do Livro, fazer você ter esse hábito, ter essa cultura de ler em casa, ter essa cultura de pegar bons livros, boas referências, bons autores e poder dialogar, poder conversar sobre isso, poder entender melhor e conhecer mais a Deus. Não é nada vazio, até porque se a gente for só estudar por estudar, a gente vai fazer como Salomão disse, né? É correr atrás do vento, é vaidade. Então a gente tem que estudar refletindo no caráter de Deus, no conhecimento de Deus e tudo isso para glorificar Ele. Então, que sua leitura seja muito saudável. Hoje nós vamos falar do livro Confissões Missionárias, do pastor Sérgio e o pastor Fábio. Pastor Sérgio e pastor Fábio escreveram esse livro. E Rafa, por que você escolheu ler esse livro? Olha, Letícia, vou ser bem sincero, eu ganhei. Então eu li porque eu ganhei recentemente de um grande amigo que também tem se preparado para missões e tem acompanhado a minha trajetória. Sabe que estamos agora nos últimos passos para ir para o campo missionário. E ele me deu esse livro, falou, tem umas dicas legais aí, acho que é legal você dar uma olhada. Para vocês verem aí a capa, essa é a capa do livro. É um livro bem rápido de ler, né? Pequeno, então vale a pena. Não, já é uma boa indicação, acho que até para quem não é missionário transcultural, né? Como a gente costuma dizer, porque todo mundo é missionário, a gente tem esse logo aqui na igreja, né? Você é um missionário, então todo crente acho que deveria ler. Sem dúvida, até porque ele tem uma parte que ele dá algumas dicas para quem é missionário. E a segunda parte do livro ele fala para as igrejas. Então ele engloba aqui como público-alvo todo cristão. Então eu acho que liderança de igreja seria interessante ler para ver como tratar com o missionário. E o próprio missionário também, membros de igreja, para entender como é importante se relacionar com os missionários. Tem umas dicas muito interessantes. E esse relacionamento é muito importante, né? A gente tem a JMP aqui, Junta de Missões, aqui de Pinheiros. E a gente discute muito sobre essa questão de como você apoia o missionário, né? Às vezes a gente tem essa visão de é só mandar o dinheiro, é só mandar verba, né? Para ele ser sustentado lá no campo. Mas falta esse relacionamento, né? Esse cuidado, né, Rafa? E não é fácil. É difícil, porque mesmo uma igreja como a nossa, que tem uma veia missionária aí grande, faz parte da missão da igreja, as missões, né? Evangelismo, plantação de igreja. Ainda assim, a gente vê aqui como é difícil a gente acompanhar a vida de alguém que não está no nosso contexto, está fora. Então, é muito importante. Não só os transculturais, mas às vezes a gente não acompanha de perto, nem os pastores são plantadores de igreja aqui no nosso estado. Então, é um assunto muito relevante. Acho que vale a pena. E você tem uma congregação que você cuida aqui, né, em São Paulo. Então, acho que dá para falar, né, o tanto de apoio que é necessário
para essa obra continuar, né? É verdade. Agora a nossa congregação ali no Limão já foi organizada em igreja, o pastor Valcimei está lá cuidando da igreja, graças a Deus. Mas no início nós tivemos bastante essa necessidade da igreja mãe, né, da igreja daqui de Pinheiros. Então era com uma frequência grande que a gente solicitava que presbíteros fossem até lá, outros pastores fossem até lá. A gente convidava a gente do grupo de louvor daqui para ir tocar lá e cultuar com a gente. Então esse contato com aqueles que estão no campo é de fundamental importância. Isso, vocês têm um apoio porque é perto até, né, de chegada, pra gente ir de carro e tudo. Agora, imaginar que existem missionários que estão em outras cidades, outros estados, e às vezes não tem esse apoio, né, esse carinho de receber gente lá na igreja, de ter essa comunhão com os crentes lá. Então acho que é importante a gente pensar nisso e é importante a gente conversar sobre isso para que as pessoas se atentem, né? Se você é um líder de igreja, se você planta igrejas, compre esse livro para você abrir mais a sua mente e reflita mais sobre isso, né? Acho que tomar essa atitude de cuidar uns dos outros e pensar que o missionário pode estar passando por dificuldade, às vezes emocional, às vezes ele tá precisando de só conversar um pouco, decidir algumas coisas e ter esse ombro amigo, né? Pois é, você sabe que eu fiz um imã de geladeira com a foto da nossa família. Eu tenho um. Pra você não esquecer de orar por nós, né, pela nossa família, porque a gente vai estar do outro lado do oceano. Tem tantas atividades aqui, a nossa igreja é intensa em atividades. E muitas vezes passa um dia, passa uma semana, passam meses e a gente nem lembra de um missionário que faz parte da igreja e é uma comitiva, digamos assim, da igreja que está plantando igrejas, né, em outro local. Então, essa é uma das dicas, né? Olha, você vai sair da sua igreja, deixe alguma coisa que as pessoas lembrem de você. O livro ele fala sobre isso também. Letícia, já entrando no conteúdo, ele fala da importância dessa comunicação com a igreja, né? Então a gente tem aqui relatórios que são obrigações dos missionários, mas como fazer esse relatório? Que é uma dúvida. Eu tô entrando agora nesse mundo. Já tá nessa crise, né? Difícil de fazer, o layout é difícil. Inclusive, vou aproveitar um merchan aqui. Se você tem habilidades com Canva, com alguma coisa de relatório, quer ser missionário de base, por favor, entre em contato. Eu tô precisando, porque a gente gasta muito tempo fazendo um relatório, coisa que alguém que tem experiência pega as informações que eu vou mandar e faz rapidinho. E a gente vê qual a importância do relatório para passar informações do que está acontecendo lá. Não só informações tristes, olha como tá difícil, como eu tô passando dificuldade, mas as bênçãos, as alegrias que Deus tem feito, que Deus tem trabalhado na vida do missionário. O livro ele aborda isso, falando, olha, você não pode ser um missionário frustrado e mandar relatórios sempre pessimistas, nem um missionário pidão, que só manda relatório pedindo mais e mais dinheiro. Mas um missionário grato e animado com a obra, que vai mostrar ali no relatório, olha, tem tido algumas dificuldades aqui, a gente está passando por essa situação, mas Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, enxergo aqui uma oportunidade maravilhosa na ministração em tal bairro, tais e tais pessoas são meus vizinhos e eu já tive a oportunidade de compartilhar o evangelho, enfim. Entende? Situações que são importantes de serem registradas ali no relatório para que a igreja se anime com a obra que está acontecendo do outro lado e se interesse em continuar orando, contribuindo. Essa é uma das dicas que esse livro dá a respeito de relatórios de comunicação, né, do missionário com a igreja. Você falou uma coisa muito interessante, porque eu trabalhei um tempo na JMP, né? Como auxiliar administrativo, então eu entrava muito em contato com os pastores, plantadores de igreja e
eu recebi e-mails deles, né? Os missionários também, que transculturais, todos os missionários às vezes entravam em contato comigo por e-mail, e era muito interessante. Eu passei a olhar mais para essa questão por conta deles, porque faltava muito a conexão deles com a igreja daqui, né? Com o pessoal daqui. E quando eu perguntava como que estava o campo, como que... Não era só uma questão burocrática, não era só para cobrar as informações que eu tinha que cobrar, mas quando eu entrava em contato e perguntava como que tá sendo, né? Como que você e sua família têm se adaptado ao contexto, eles começavam a falar, era uma alegria de poder pensar junto, conversar. Eles se abriam, eles choravam, eles conversavam. E ver as tristezas também era muito bom saber que eu poderia orar por aquilo especificamente. Então, não só orar, abençoa fulano que tá lá em outro país, mas falar assim, Deus, ele tem passado por isso, por isso, por isso. Eu queria pedir para que o Senhor tivesse uma intervenção para cuidar disso. Ter essa oração específica, ter esse cuidado é muito gostoso. Uhum. Então, é uma experiência muito boa. E o que você fez é importante, e eu penso nas igrejas que têm sustento para missionários, que tem apoio em oração, tem que ter dentro alguém que faça esse contato com uma grande frequência para ir captando ali quais são os pedidos de oração, quais são os motivos de gratidão, e ao mesmo tempo que ela faz essa captação, ela joga essa informação para dentro da igreja para que outros possam orar também, contribuir, né, para que aquela obra continue. Então essa ponte entre o missionário ou plantador de igreja aqui na região e a igreja local é fundamental. A comunicação é fundamental. Muito bom. Então a gente já tem um chamado para você. Dentro desse livro já tem um chamado. Cuide dos plantadores de igreja, dos missionários, né? Afinal de contas a gente tem aquela pergunta, quem cuida de quem cuida? Né? A gente tem que cuidar de quem cuida também. O Rafa tá indo, então ele vai ter que ser cuidado. Né? Cuidem da minha família, por favor. Cuidar daquelas crianças, da Lília. Então, já tem um convite aqui pra você que tá assistindo. Ore pelo Rafa. Quem sabe você já não tá lendo meses depois, ele já tá na Espanha. Então, já aproveite pra orar por ele lá. E orar pras crianças, né? A adaptação das crianças em outro país, em outro contexto, outras pessoas. Aproveitando os nossos motivos hoje de oração, bem específicos, por essa transição. A gente está aguardando um documento vir da Espanha para cá, para a gente dar sequência no visto. Então, vejam como é um pedido específico de oração. Às vezes você ora pela família, mas o que a família precisa agora é essa transição daqui para lá, onde a gente vai morar assim que chegar. Esse papel que está para chegar, que ainda não chegou, que a gente está aguardando e orando por isso. A questão tributária das ofertas, são dúvidas ainda que estão aí sem uma solução clara ainda. Então são pedidos muito específicos. E é muito bom conversar assim pra saber, né? Pra daqui um tempo encontrar o Rafa e falar, e aí, Rafa, o que foi? O que aconteceu com tal questão? E você poder contar a bênção, né? E você poder dividir, compartilhar. E aqui no livro ele fala também a respeito dessa comunicação, como ela vem mudando nos últimos anos, décadas. Antigamente eram cartas, depois enviava-se tudo por e-mail. Hoje em dia é WhatsApp, Facebook, as pessoas rápido, mandam a mensagem muito rápido. Então não importa se hoje a gente está aqui, né, Letícia? Eu estou ali no Limão, você está aqui em Pinheiros, ou eu estou lá na Espanha, em Toledo, e você continua aqui. Você manda uma mensagem, segundos eu já recebi. A gente faz videochamada, com essa questão da pandemia, essas videochamadas ficaram mais comuns. Então, agende um dia com o missionário da igreja que você faz parte para fazer essa videochamada. São coisas simples, eles, né? Orar, são 5 minutos. Você faz ligação pelo WhatsApp. É muito simples, de ligação de vídeo. Então, essas formas de comunicação também são abordadas. Você tem que ficar atento. O missionário, no campo missionário, como ele vai se comunicar ali com aquele povo que ele está evangelizando, proclamando. Hoje em dia, se você não tem algo na internet,
você não é visto, não existe. Uhum. Então a importância, né, de um missionário ter esses instrumentos, essas ferramentas na internet. E ao mesmo tempo a igreja local também, nessa comunicação com aquele que está lá na linha de frente. É muito importante isso. E a gente tem, como você disse, a gente tem ferramentas. Então tá muito acessível. Em vez a gente tirar esses 5 minutinhos do dia, em vez da gente, sei lá, mexer no Instagram durante esses 5 minutos e conversar com o irmão. E vai ser tão edificante. Acho que eu nunca teve um momento da minha vida que eu parei pra conversar com um missionário e não foi bom. Assim, conversar com intencionalidade, né? Depois dessas conversas que eu tive com os pastores, eles depois de um tempo, eles vieram aqui para o congresso, né, de plantação de igrejas ou de avivamento. Eles vêm para cá e aí eles conversam pessoalmente. Nossa, eu te falei de tal caso, não sei o quê. E aí agora a igreja triplicou o número, duplicou o número. E agora aquela irmã que tinha saído agora voltou. Então contar, né, tipo, em 5 minutos eles dão feedback total do que aconteceu. E é muito interessante isso. Quando eles voltam pessoalmente, aí você começa a lembrar de tudo que vocês conversaram antes, né? Só você conhecendo as dores do outro, você se compadece, você ora, você intercede, né, por aquelas situações ali. Hoje, nesse preparo, eu vi alguns erros aqui, né, porque o subtítulo desse livro é Como Evitar os Principais Erros em Missões Transculturais. É o subtítulo. E eu vi que não levar em consideração a cultura na qual esse missionário está traz grande desentendimento do missionário com a igreja. Um exemplo vivo na minha vida, né? Eu creio que tem esse chamado para a Espanha, e o que eu escuto algumas vezes é assim: poxa, para a Espanha é legal, hein? Europa é interessante, hein? Também queria ir para a Europa. Aí a minha resposta é: faz as malas e vem. Porque na Espanha, por exemplo, tem 1,6% de evangélicos, contando o Testemunho de Jeová, Congregação Cristã, Mormons, todas as denominações. Então, quando eu vejo que as pessoas elas entendem que missões seria mais óbvio fazer, por exemplo, na África, e aí tem uma mistura, uma confusão do que é uma necessidade espiritual e uma necessidade social. Então, quando você conversa com o missionário, você tem que compreender o contexto cultural que ele vai. O missionário, quando vai falar a respeito, né, do convívio dele ali, também, né? Eu provavelmente não vou mostrar para você, Letícia, fotos deu ali numa comunidade, todo mundo com o pé no chão, aquelas barrigas grandes de verme e passando necessidades. Provavelmente eu não vou mostrar uma foto dessa lá na Europa, mas eu vou mostrar umas pessoas que não acreditam que o cristianismo é coisa do passado. São céticas, né? Que o ceticismo lá na Europa é muito crescente, inclusive. Então, veja como é diferente a gente compreender o contexto em que a pessoa está, né? A gente falou com o Lucas, que é missionário nosso na Mongólia, a nossa igreja apoia, e ele falou: cara, eu vivo numa tenda, porque lá é o costume deles viverem numa tenda. Só que a minha tenda tem banheiro, o que não é costume para eles, porque o banheiro é sempre fora, enfim. Então tem umas adaptações e você tem que entender as peculiaridades daquele contexto. Isso vai facilitar bastante a conversa entre o missionário e a igreja. A igreja ter a mesma visão, né? E pegar aquele gancho bíblico de ter um só pensamento, um só espírito, e isso coopera para que a gente consiga ter esse diálogo, ter essa comunicação, né? Eu lembro que uma vez muito tempo atrás, eu falei: nossa, eu tenho vontade de ser missionária na Alemanha. Aí todo mundo riu da minha cara, né? Falou assim: missionária na Alemanha, você tá brincando comigo, né? E aí, mas é porque eu tava fazendo alemão na época e eu estudava muito a cultura de lá, né? E eu tinha visto exatamente essa taxa de ceticismo crescendo e as igrejas fechando.
E eu achei muito interessante. Falei, gente, as igrejas estão fechando, os pastores estão vendendo as igrejas para bares, para virar pub. E eu fiquei com uma dor no coração de tipo, nossa, dá pra ir lá, a gente tem que se atentar a esses lugares também, né? Eu acho que respeitar também o chamado. O chamado é individual. Eu não entendo que seja algo sempre específico, regional. Nossa, Deus ainda não falou comigo qual lugar. Eu acho que onde você está, você é chamado para servir. Exato. Só que a minha oração era assim: Deus, me mande para onde precisa mais. Me mande para onde há maior necessidade. E hoje em dia tem missiólogos que escrevem que a Europa, no mundo, é o lugar que hoje mais precisa do evangelho. As igrejas estão mortas. No caso da Espanha, Portugal e Itália, nunca nem entrou reforma protestante. Ela não entrou na época da reforma, não entrou até agora, porque quando tiveram aberturas para as igrejas evangélicas, o que entrou lá foram igrejas neopentecostais, igrejas que já têm uma doutrina não reformada. Então, vendo essa situação, eu entendo o tamanho do desafio e o privilégio também, né, de alguma forma fazer parte do que Deus tem para fazer ali na Europa. A gente fez uma parceria com uma igreja presbiteriana de lá, plantada por um irlandês há 40 anos atrás, que já tem uma congregação e está querendo plantar uma nova congregação, que é a que a gente vai participar. Muito bom. Então eu vejo que Deus está se movendo na Europa. E eu fico feliz de participar desse movimento. E ele chama, né, pra Seara, chama pros campos, pra gente trabalhar. Então já é um clube do livro com um chamado aqui pra você. Ore por isso, ore pra Deus te levar aos lugares que realmente que precisa mais, como o Rafa orou, né? Me leve pra onde tá precisando e aproveite pra já atuar onde você está hoje. Né? A gente fala muito disso, de seja um missionário onde você está agora, aproveite esse tempo e onde Deus te levar, você seja luz e exale o bom perfume de Cristo. Amém. Então, Rafa, última pergunta para você ir embora. Beleza. Qual foi a sua parte preferida do livro? Olha, deixa eu ver. Tiveram algumas, né? Da parte que trata do missionário, foi quando ele falou que autopiedade é pecado. Então, é muito comum a gente ver em testemunhos de missionários a autopiedade. E eu achei interessante ele ressaltar aqui que autopiedade é pecado. Então, se você é missionário e enche de autopiedade em seus vídeos, em suas comunicações, a Bíblia nos incita a mudar, a tirar isso. E aí eu fiquei pensando, talvez num relatório que eu estou fazendo agora tenha algo de autopiedade. Quando eu falei a respeito das vendas das coisas que eu tenho aqui, e aí eu tô pensando já em tirar. Já é uma autoconfrontação, já não mandei pra ninguém, né? Então ainda tenho chance de mudar já esse primeiro. E na parte que fala a respeito das igrejas, ele cita alguns perfis de igrejas que eu achei interessante. Então, perfis que eu gostei muito, uma igreja amorosa, que é aquela que vão ter várias pessoas comunicando com o missionário, igual a Letícia falou que fazia, e levantando ali informações do que está acontecendo na vida dele, orando por ele, meses depois entrando em contrato e vendo se aquilo de fato foi atendido ou não, e glorificando a Deus por isso. E a igreja atenciosa, né, que ele ressalta algumas características similares, mas que vai se preocupar com, olha, esse sustento que a gente está mandando é suficiente, está faltando alguma coisa, como é que está a sua questão financeira, como é que está a sua vida espiritual, né? Como é que estão os seus projetos aí, quais são os sonhos da família, algo interessante. E uma igreja família, que eu acho que eu me identifiquei nessas três e algumas características da nossa igreja aqui. Então, sábado eu estava aqui num trabalho do aconselhamento bíblico, que é o prédio aqui ao lado.
E eu encontrei alguns irmãos e eles ficaram preocupados em como as crianças estavam lidando com essa transição para o campo. Mas eles vão ter escola lá, como é que funciona? Encontrei com uma outra irmã que ela é designer de interiores. Uhum. Ela falou, não, procura um site tal que ele usa esse modelo vintage pra... Eu nunca tinha pensado nisso. Eu só vi que tinha umas decorações feias pra caramba lá, assim, tinha uns painéis todos de madeira, muito retrô, com rococós. Eu falei, nossa, eu nunca colocaria isso dentro da minha casa, mas talvez eu tenha que morar num lugar assim, né? E aí ela dando umas ideias de design de interiores. Uhum. Nem na minha casa aqui, eu nunca tive. Harmonia tive. do lar, né? Pois tipo, é. Umas coisas assim. Não, mas são coisas que é um cuidado no detalhe. Uhum. Então a gente saiu daqui falando desse detalhe que Deus manda. Deus cuida da gente nos detalhes. E eu vejo agora que a gente está indo viajar como missionário daqui da igreja de Pinheiros, que quando a gente entrega tudo, Deus cuida de tudo. E coisas que a gente nem tinha antes, trabalhando, mundo secular e tal, talvez a gente tenha agora, como missionário, como por exemplo esse design de interiores aí, que eu nunca imaginei. Verdade. Entende? Então, o livro falou sobre essas duas partes e eu acho que dessas duas aí o que eu gostaria de ressaltar. Que você viva isso lá, né? Tenha esse cuidado lá. Vamos estar orando por você, orando pela Lília, para as crianças. Crianças são incríveis, gente. As crianças participando do Pinheirinhos. A gente tá falando disso sábado, né? E ver como que Deus abençoa famílias missionárias, assim, que vá pelo mundo inteiro. Cada criança daquela ser um missionário, ia ser incrível. Amém. E é muito bom poder compartilhar literaturas que falem disso, que falem de missões com esse cuidado, com esse olhar de cuide dos seus missionários, tenha contato com eles e ainda ter uma mensagem para os missionários de como eles podem avaliar o próprio coração. Então, se você é missionário, se você envia missionários pela sua igreja, você precisa ler esse livro. Se você é cristão, você precisa ler esse livro. Então já pega essa dica pra você e comenta aqui o que você achou, se você já leu, se você quer ler, se você vai ser missionário, enfim, comenta aqui. A gente gosta de trocar essa ideia, que a gente gosta dessa interatividade. Rafa, foi um prazerzaço. Meu sonho era fazer um clube do livro com você. Valeu, Letícia, falei, né? pelo convite. Finalmente deu certo. Deu certo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco do que eu tenho lido. E vivido, né? Graças a Deus. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada a você de casa pela audiência, por compartilhar aqui com a gente esse momento tão bom. E coloca aí as inscrições, coloca aí sua curtida, coloca aí nas suas redes sociais esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que você lembrou assistindo esse vídeo sobre esse livro. E continue com a gente de segunda a sexta, não perca esse tempo, 5 horas da tarde, ao vivaço. E aí você pode ver esse vídeo na íntegra depois. Com certeza ele vai estar lá com Rafael Oliveira, nosso reverendo missionário. Olha só quanta coisa. Continue orando por nós pela IPPTV, ore por ele também lá no campo, que a gente é igreja, a gente junto é mais forte e Deus colocou a gente aqui para viver em comunhão, junto, orando uns pelos outros. A gente pode não te ver, não saber o seu nome, mas com certeza a gente é família e lá no céu estaremos juntos. O Clube do Livro fica por aqui, mas já tem muito mais.